crianças, cheguei! E aí, como é que vocês estão? Estão dando de conta direitinho das atividades? E os pais, hein? Muita coisa para fazer, né? Mas eu sei que vocês conseguem. Vocês estão com as melhores pessoas que estão aí do ladinho de vocês dando apoio, tá certo? Nós aqui e vocês aí. Muita saudade de vocês. Nós agora vamos fazer a meditação, tá? Ontem eu li 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Hoje eu vou ler o verso 5, tá? E no verso 5 diz assim: quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Olha só, terminou já o verso. Então, que lindo, né? Quem ama não é grosseiro, não trata as pessoas com grosseria, nem guarda mágoas e também não fica irritado. Então, que possamos colocar isso em nossos corações, que possamos agir assim como a Bíblia nos ensina, sem guardar mágoas, sem ficar irritado, sem tratar com grosserias. Vamos fazer isso? É um teste em nossas vidas, mas que a gente pode se sair muito bem se a gente praticar a cada dia. Agora feche seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Querido e bondoso Pai, muito obrigado a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de atividades. Que o Senhor possa ser conosco, nos capacitando e nos ajudando. Abençoe os nossos familiares, os nossos coleguinhas, os nossos professores. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olha só, voltamos aqui ainda no estudo da língua em português. Exatamente. Olha só, ainda com a narrativa, eu vou ajudar bastante vocês nessas questões, até para facilitar a vida de vocês e dos pais também. Olha só, eu vou dar dicas para você encontrar e conseguir aqui fazer rapidinho, ok? Presta atenção. Na narrativa, podemos encontrar frases que apresentam diferentes ideias. Lá no texto a gente vai encontrar frases que representam essas ideias aqui, olha só. Uma frase que indique o tempo. A menina, ela disse que quando não é tempestade, o irmão dela chama ela lá para fora da casa. Por quê? Frase que indica o tempo. Porque ali está... Pois é, aí você vai lá com um lápis laranja e vai pintar essa frase lá no texto, tá certo? A frase que indica o tempo. Entendeu como errar, tá certo? Então, a frase é a frase que indica o tempo. Ela explica que o irmão chama ela lá pro terreiro quando não é tempestade e nem... Pinta lá de laranja, tá? Agora... essa daqui, uma frase que dá uma explicação. Tem uma frase lá que é explicativa. Ela tá lá, deixa eu ver como é que eu vou te ajudar aqui, tá? Outro dia, tinha uma pessoa fazendo algo lá. Isso é na outra página da narração, tem a primeira página e na segunda. Tinha uma senhora fazendo lá alguma coisa. O que essa senhora estava fazendo? Então, você vai lá na frase explicativa. Outro dia, ela tá dando a explicação, tá certo? Aí você vai lá e pinta a frase de azul. Eu tô ajudando para vocês não passarem muito tempo procurando lá no livro, certo? Agora você vai pegar um lápis vermelho. Olha as cores aqui, tá? Vermelho. Frase que apresenta a ideia contrária. Um pensamento ao contrário. A mãe dela, na primeira página da narração, a mãe dela diz assim que o arco-íris tem o quê? 7 cores. E a menina diz o quê? Ela acha que não, né? Ela acha que tem muito mais, muito. Então é ao contrário, ela pensa ao contrário da mãe. Então vai lá no seu livro e pinta, pega lá, vai colorir essa parte, essa frase de vermelho. Agora leia a frase a seguir. Quero que vocês prestem atenção aqui, tá? Tô ajudando vocês, então precisa também prestar atenção para poder responder direitinho no livro. Sim, lembrando, início de frases, você coloca a letra maiúscula, certo? E no final a pontuação. Eu não quero ver livro sem pontuação e início de frase com letra minúscula. Vocês prestem atenção, viu? Olha só, a frase. Leia a frase a seguir. Primeiro é o barulho dos pingos no telhado, na escada da cozinha e no terreiro. E aqui tem assim... Depois da frase aqui dentro, né, de uma parte do texto, tem assim. Que outra frase do texto completa essa ideia? Que outra frase do texto
completa essa ideia. Olha só. Depois que ela diz assim, primeiro é o barulho dos pingos no telhado. É na última parte lá do livro, da narração. Ela diz que primeiro é o barulho dos pingos no telhado. Depois, que outra frase completa essa ideia? No caso, não é nem essa ideia que completa o restante do texto, né? Então, ela não vai nem completar a ideia, mas sim o restante do texto. Você vai lá, primeiro tem essa frase, em seguida você vai dar continuidade, vai continuar aqui a frase para concluir essa questão. Deu para entender? Agora, quais palavras foram usadas para ligar as ideias? Olha só. No início, vou voltar só para vocês verem aqui, ó. Primeiro é o barulho dos pingos no telhado, na escada da cozinha e no terreiro. Vamos passar. Aí aqui na B tem quais palavras foram usadas para ligar as ideias das duas frases anteriores. No início é o nome primeiro, lá na outra frase. Inicia com o nome primeiro. Aí depois ela começa a frase usando a palavra. Depois começa um cheiro, que está no texto. Então, o que vai ligar, as ideias aqui que vão se ligar, primeiro é a palavra primeiro. E na parte de baixo, que é da outra, da letra A, é depois. Primeiro e depois, certo? É um que vai ligar o nosso texto. Eu vou aproximar o livro, tá? O meu livro, olha só. Aqui a palavra é primeiro. Quando você dá continuidade no texto, na letrinha A, vai ter assim, ó. Depois, que é a continuação. Primeiro, aí aqui, depois. E essa é a resposta. Quais palavras foram usadas para ligar as ideias? As ideias. Quer dizer que primeiro e depois. Deu para entender? Coloca aí, tá? Agora, se você fosse reescrever essas frases, quais palavras você usaria para ligar as ideias? Converse com seus colegas e o professor. Depois escreva essas ideias aqui. Vou ajudar também, tá? Se você fosse escrever essas frases, quais palavras você colocaria aí? Para ligar, para ter a mesma ideia. Veja só. Primeiro eu disse para vocês que aqui seria primeiro e depois. Uma palavra que pode ser trocada pela palavra primeira. Primeiro. Me diz aí. Vamos lá pensando. Primeiro. Se eu estou em uma fila, eu vou estar lá no início. Então, primeiro eu já posso trocar por início. Se eu estou em uma fila, eu sou a primeira pessoa da fila. Eu estou no início. Deu para entender? E a outra palavra, que é depois, a gente pode trocar por que palavra? Olha, ali um que liga são primeiro e depois. Então, a gente já colocou inicialmente ou inicial. Qual é a próxima? Eu coloco assim, inicialmente e em o quê? Em seguida. Vem depois, não é isso? Então, inicialmente e depois. Se não deu para entender, você assiste o vídeo, tá? Porque você vai conseguir. Eu tô ajudando porque eu sei que é muito pesado realizar as atividades sozinho com os pais. É muita coisa. Eu entendo, viu? Por isso que a tia tá ajudando nessa. Essa é mais complexa, então eu vou ajudar vocês dando praticamente a resposta para poder a gente continuar e não atrasar as atividades, certo? E agora, 10ª questão. Na história, descubra quem perguntou. Quem foi que perguntou? Essa daqui tá fácil. Essa daqui eu não vou dar a resposta, nem vou ajudar, tá? Olha, quem perguntou? Pituca, posso te perguntar uma coisa? Quem foi? Isso aí vocês já sabem. Eu não vou ajudar. Tenho certeza, porque vocês são bastante inteligentes para responder todas. Mas essa daqui é sozinho, tá? E agora, a tia não colocou as demais questões aqui. Na página 45, tá super facinho aqui. O que é que tem aqui? Você vai observar as imagens e aqui tem uma frase. Nessa frase, você vai ter que marcar uma das imagens correspondente. Tipo, aqui na letrinha A tem assim, a gente vai vivendo, que é uma fala da Pituca no texto, lembra? A senhora que tá lá varrendo o terreiro. Então, ela diz assim, a gente vai vivendo, e um dia descobre que já viveu quase tudo. Olha só, aí aqui a gente vê uma imagem
de tipo um ciclo da vida, né? Aí bebê, criança, acho que um jovem, um adulto e depois um senhor. E aqui tem uma menina com balões. Então, qual é a questão que eu vou marcar? Qual é a imagem que eu vou marcar aqui? A gente vai vivendo, vivendo e um dia descobre que já viveu quase tudo. Você vai marcar o ciclo da vida aqui ou a menina com os balões? Essa tá fácil também, eu não vou ajudar nessa. Você já sabe, você já marcou, eu tenho certeza. E agora a letrinha B. Ela continuou varrendo e não me respondeu. Com certeza não sabia a resposta. Veja só. Aqui tem uma mulher, tipo uma empregada, né? Uma secretária doméstica. Ela tá com a vassoura pra cima. E tem a menininha aqui varrendo. E ela diz, né? Ela continuou varrendo e não me respondeu. Com certeza não sabia a resposta. Essa aqui também tá fácil, certo? E depois, aqui, ó. Vou chegar mais junto um pouquinho, tá? Ó, organize as sílabas a seguir e forme palavras. Você vai ver que tá bagunçado as sílabas aqui. Você vai trocar ela de lugar para poder escrever a palavra certa nesse espaço que tem. Tem 6 espaços, 6 palavras. Elas vão estar assim, né? Bagunçadas. Mas aí você vai organizar ela para a palavra ficar certa. Aqui tem si, o, fá. Como é que eu vou ajeitar aqui? Só tem 2 sílabas, então eu vou colocar o fá na frente e o si depois. Então vai ficar a palavra fácil. O restante é com vocês, tá? Questão 13. Essa questão 13 também tá super facinho. Circula a palavra diferente em cada cor do arco-íris. Quando você pega aqui a cor, acho que é vermelho. Quando você pega aqui essa primeira cor, tem assim, escreveu, com a letra U. Tem mingau, com a letra U. Tem papel, com a letra L, que tem o mesmo som, o som do U. No final da palavra, a letra L tem som de U. Sempre que um L estiver no final de uma palavra, você vai lembrar que ela tem um som de U. Então, temos bambu, que termina com U também. Qual é a palavra diferente aqui? A única que é escrita com L é papel, as outras são com U. Então, é a única diferente. Você vai lá e circula. As demais da mesma coisa. Chegar aqui no amarelo, veja qual é a palavra que está diferente na escrita, no final dela. Mesma coisa na verde e assim até terminar. Essa tá fácil, né? E agora, uma pesquisa, certo? Pesquise em jornais e revistas palavras terminadas em L ou U. Recorte e cole ou escreva no espaço abaixo. Se você não tem impressora, se você não tem jornal, se você não tem livros velhos em casa, nem revistas, o que é que você vai fazer? Você vai copiar. Não tem problema algum. Você pode copiar aqui, certo? Fica até mais fácil. E o clique. Esse clique, eu sempre aviso para vocês pintar de lápis claro, né? Colorir ou com marca-texto. Então faz isso, certo? Para lembrar que é importante a gente sempre lembrar dessas dicas aqui nesse clique. O clique aqui nos mostra uma curiosidade, às vezes nos mostra, chama a nossa atenção para aprender e não esquecer mais, é uma dica, tá? Então assim, ó, as letras L e U podem representar o mesmo som no final das sílabas ou palavras, certo? Foi o que eu falei. Sempre que tiver uma letra L no final de uma palavra, ela tem som de U, certo? E a última questão de português de hoje. Escolha 3 palavras que você pesquisou e forme grupos de rimas. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Com a letra L, lápis. Aí você vai a lápis rima com o quê? Escolhi uma palavra tão difícil. Lápis rima com... Ai, eu mesmo me peguei agora. Então você vai lá na rima e você vai lá, pega a palavra, coloca aqui para rimar, mas que tem a letra L ou U, tá certo? E forma aqui a sua rima, tá? Vocês conseguem. A tia não é boa na rima não, mas vocês são, que eu sei, tá? E agora a gente terminou o português. Façam, não acumulem atividades, tá? Tenham paciência, é difícil, mas vocês conseguem, tá? Um abraço, vamos para a próxima aula, daqui a pouquinho eu volto.